O estudo da Bíblia, da palavra de Deus para o adolescente é muito importante, porque o adolescente se mantém firme na fé diante de três coisas muito importantes: base bíblica forte, pensar que Deus o ama incondicionalmente, não importa o que ele faça, Deus o ama, e bons modelos. Essas três coisas são básicas para que o adolescente se mantenha na fé. E quando a gente pensa numa base bíblica sólida, a gente pensa claramente no estudo da Bíblia e no estudo do espírito de profecia. Aí você pensa e pergunta para mim: mas espera aí, e os adolescentes, eles estão lendo hoje em dia? O adolescente tem paciência para pegar um livro e ler do começo ao fim? Para pegar a Bíblia e ler do começo ao fim? Acontece que nós vivemos num mundo atual onde nós estamos sendo bombardeados constantemente por uma infinidade de informações e muitas dessas informações são informações superficiais. Então, o que acontece com a nossa mente, não só com a mente do adolescente? Ela costuma ser tão estimulada a todo momento que ela não se concentra mais profundamente em quase nada. E isso se transfere para a leitura. Normalmente, quando a gente pega um livro ou um texto na internet para ler, repare que a gente lê o começo, lê o meio, lê o fim, mas a gente raramente para se ater aos detalhes. E uma base bíblica sólida precisa de atenção aos detalhes do que a Bíblia diz. Acontece que o mundo não vai mudar. Os nossos adolescentes vão cada vez mais estar bombardeados por informações superficiais e a gente corre o risco de eles entrarem na leitura bíblica, na leitura da lição da escola sabatina, do espírito de profecia, com esse mesmo olhar superficial. Então, o que a gente tem que fazer? Existem estudos que mostram que a concentração é quando o nosso cérebro se desliga de tudo e se concentra em um único objetivo. Esse é o processo de concentração. E esse processo, ele é extremamente ativado quando a emoção entra em jogo, quando ela está junto no processo. Jesus sabia muito disso. Por isso que sempre que Jesus falava aos seus ouvintes, ele tinha uma ilustração, uma história a respeito do cotidiano das pessoas, porque essas histórias, essas ilustrações de Jesus, elas traziam junto uma bagagem de emoção que fazia com que o ouvinte parasse e se concentrasse. O estudo da lição da escola sabatina com o adolescente precisa ter esses ingredientes, ilustrações, histórias, dinâmicas, para que a lição fique mais tenha um contexto maior de emoção envolvido e a concentração do adolescente seja ativada. Pensando em todas essas circunstâncias que eu coloquei aqui para vocês, o auxiliar da escola sabatina para os adolescentes foi criado com a ajuda até de alguns adolescentes que pensaram juntos com os criadores da lição, da escola sabatina também, em formatos que se adequassem à forma do adolescente pensar. Por isso, o auxiliar da escola sabatina é tão importante para o professor dos adolescentes. Aqui, a gente vai ter dicas para momentos de oração, que pode ser uma oração individual, em grande grupo, em duplas, compartilhada, oração por pedidos, por agradecimentos, orações, amigo secreto de oração. A gente tem também aqui dentro do auxiliar dos adolescentes, momentos de leitura da Bíblia, com dinâmicas, com ilustrações, estudo da Bíblia e do espírito de profecia. A gente tem também momentos de investigação. O adolescente precisa de base sólida, então ele precisa investigar as escrituras. E aí a gente tem uma parte muito forte no auxiliar de análise de contextos da época, comparando textos com textos, por isso o uso da Bíblia é tão importante. A gente também tem momentos de reflexão, onde aparecem perguntas a respeito da lição que está sendo estudada, da história que está sendo estudada. Perguntas como, por exemplo, será que esse personagem agiu corretamente? Se eu estivesse no lugar dele, eu agiria da mesma forma? E a aplicação da lição, trazer para os nossos dias. O que esse texto, essa história, todo esse contexto tem a ver com a minha vida hoje? Como isso cabe no meu contexto? Eu preciso que o Senhor transforme na minha vida as mesmas características desse personagem?
E a última parte que o auxiliar traz é a parte do compartilhamento da mensagem que foi aprendida. Então, o auxiliar traz dicas para os professores trabalharem com seus adolescentes formatos diferentes deles compartilharem essa história durante a semana com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus familiares. Você que é professor dos adolescentes, faça uso do auxiliar e da Bíblia, da Palavra de Deus. Dessa forma, você vai ter uma infinidade de dicas para você trabalhar e fazer os seus adolescentes crescerem no momento da escola sabatina, além do estudo da lição que eles devem fazer em casa. É importante que a sua sala de adolescentes esteja identificada na porta da sala, que assim os visitantes, adventistas ou não adventistas, vão encontrar facilmente a sala. A gente tem essa placa de sugestão, é uma placa impressa, colada numa placa de EVA, por trás para ela ficar mais firme. A gente tem aqui a faixa etária dos adolescentes, tem alguns dizeres, né? Entre para não se perder, área segura e a classe dos adolescentes. Essa pode ficar colada ou pregada ali na porta da sua sala. E a gente tem também como sugestão esse aviso de portas, que é um aviso também que pode ficar ali na maçaneta da porta, identificando a sua sala de adolescentes. Nós vamos agora apresentar para você algumas dicas de incentivos para serem usados com seus adolescentes. Os primeiros incentivos que nós vamos mostrar são incentivos de presença. Esse primeiro é um incentivo com a foto do Instagram, o símbolo do Instagram e várias fotos. Essas fotos você pode dar dicas para os seus adolescentes para cada sábado trazerem uma foto diferente deles, para eles colocarem aqui. E essas fotos podem identificar momentos que eles viveram durante a semana. E quando ele chegar na sala, ele coloca a foto dele no painel de presença. Esse outro incentivo tem a ver com emoções que eles talvez estejam sentindo. Ele é feito com emojis de EVA e atrás ele é feito com um CD ou um DVD velho. O painel tem vários ímãs acima dos nomes dos alunos e aqui atrás a gente tem também um ímã colado. Quando o aluno chegar, ele vai colocar o emoji correspondente à emoção que ele está sentindo. É importante você ter emojis de todos os sentimentos suficientes para todos os alunos. Se todos estiverem felizes, você tem que ter emojis suficientes para o número de alunos. E é legal você trabalhar também as emoções deles. Por que você está zangado hoje? Por que você está feliz? O que aconteceu que você está feliz? Por que você está com raiva hoje, né? Então é legal que a gente pode usar o incentivo de presença também para trabalhar a realidade da vida deles. A oração é uma conversa com Deus como um amigo. Por isso, o primeiro incentivo de oração que nós trouxemos para a classe dos adolescentes tem a ver com comunicação. A gente conversa com as pessoas por telefone, pelo WhatsApp, por mensagem, e aqui eles vão colocar nesses envelopes seus pedidos ou agradecimentos. É legal que o envelope está fechado. Isso é muito interessante, porque o adolescente já gosta de colocar para Deus os seus motivos de oração particulares, né? Motivos particulares que ele não quer que ninguém saiba. Então, a gente pode colocar os motivos aqui dentro, lógico, se ele quiser ler para todo mundo, tudo bem, mas se ele não quiser, os motivos ficam aqui e a gente ora por todos os pedidos e os agradecimentos. As orações podem ser em grupo, podem ser em duplas, as orações podem ser públicas, podem ser orações compartilhadas, da forma que a gente achar melhor. E o outro incentivo é esse incentivo com as mãos, pare, ore. Então, a gente vai ter os pedaços de papel, né, pedaços de bloquinhos, e os alunos, quando chegarem no momento de oração, eles vão anotar aqui os seus pedidos e os seus agradecimentos, e as orações serão feitas da mesma forma que a gente fez aqui. E, obviamente, se ele tem um pedido que é particular e ele não quer que ninguém leia, ele escreve, coloca o pedido ali, mas ele coloca o papel com o lado das costas aparecendo para que ninguém veja o seu pedido particular. As ofertas do 13º sábado nesse trimestre irão beneficiar projetos na divisão sul-asiática, especificamente na Índia, o país mais populoso dessa divisão.
Nós criamos aqui o primeiro incentivo com o mapa da Índia estilizado, o mapa cultural. Por isso a gente tem aqui imagens de monumentos, de alimentos, de formatos de roupas, né? Também de animais que são culturais lá da Índia. E a gente tem aqui embaixo os 11 projetos da Igreja Adventista que serão beneficiados pelas nossas ofertas. Nesse campo, a gente deve colocar o alvo de oferta para cada sábado. Conforme o alvo for sendo alcançado, de dentro desse bolsão, a gente retira os elementos que a gente coloca em cima do desenho deles e assim, no 13º sábado, se o alvo for alcançado a cada sábado, nós teremos então o nosso mapa todo colorido e muito bonito. O outro incentivo de oferta que nós temos é esse envelope. Esse envelope está com vários selos lá da Índia, inclusive selos que são selos da filatelia deles, comemorativos, selos muito bonitos. E a gente tem todos os selos aqui colados, lógico que nós pusemos todos, mas eles só serão colados no envelope mediante alcançar o alvo ser alcançado. E aqui embaixo a gente colocou o endereço correto da divisão sul-asiática lá na Índia. Aqui atrás do envelope, nós temos o endereço da nossa associação e também temos os projetos aqui colados e a gente pode usar esse envelope também para recolher a oferta, porque ele é um envelope feito de EVA que a gente pode abrir e recolher as ofertas com ele. Uma outra ideia que nós temos para recolher a oferta é essa caixinha de mosaico. Na Índia, eles usam muito esses mosaicos em várias coisas, em roupas, em enfeites de casa. Então, essa caixinha aqui ela foi impressa em papel e coladas em ambas as abas dela, colado uma plaquinha de EVA para que ela ficasse mais durinha e ela também pode ser usada como recolhedor de ofertas. É muito fácil a gente decorar versos como "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Mas os versos da lição dos adolescentes são versos mais elaborados, com mais palavras, com mais textos. Por isso que a gente criou alguns incentivos de verso áureo para que ajude os adolescentes a memorizarem o verso. Esse primeiro é um painel onde a gente tem o verso todo picado, né, em várias partezinhas, e a gente pode colocar ou um imã ou colocar uma fitinha crepe ali e ele vai montar o verso. Eles podem montar em equipes, a gente pode fazer uma competição com vários desses pedaços e eles têm que montar rapidamente. Então a gente pode fazer várias coisas com esse painel onde eles vão montar o verso na sequência correta. Esse outro incentivo aqui também é para o verso. Essa é uma caixa, ela está toda forradinha, né? E ela tem essa abertura aqui feita com EVA para colocar a mão, né? Então a gente tem a caixa, tem uma lâmpada em cima, representando, né, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e aqui a gente tem o orifício com as partes do verso dentro. Os adolescentes vão tirar as partes do verso de dentro da caixa e vão montar o verso. Se você tem pouco tempo, ele pode montar na sua própria, no lugar onde ele está sentado, na sua mesinha ali ou no seu colo, em cima da Bíblia, né? Montar rapidinho e você vai ali e computa que ele sabe montar o verso ali direitinho. Ou você também pode fazer um concurso, uma competição com eles de montagem de verso. E a gente criou também um incentivo para o estudo da lição da escola sabatina. Cada aluno teria um cartão desse, o cartão tem uma placa imantada atrás, então você pode colocar num quadro imantado dentro da sua sala, e aqui o tema do cartão é Fé a cada passo. A gente tem 3 meses de calendário, os meses de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro aqui. E aí ele a cada sábado vai circular ou fazer um X, alguma forma de marcar que ele estudou a lição naquela semana, marcando aqui, e no 13º sábado ele leva para casa esse cartão. Um dos projetos que todas as igrejas quase participam no final do ano é o projeto do Mutirão de Natal.
E a gente trouxe aqui uma ideia para você colocar lá na sua sala da escola sabatina, que os adolescentes gostam muito de participar do mutirão de Natal. A gente pode ter uma caixa onde eles vão trazendo os mantimentos, né? E colocando. Essa caixa pode ficar no chão, abaixo da árvore. E a gente fez uma árvore aqui de TNT, bem fácil de fazer, não é dispendiosa. E a cada quilo, né, que eles forem alcançando, a gente pode colocar um alvo aí, ó, a gente vai alcançar 100 quilos, daí depois 200 quilos, eles vão colocando os enfeites na árvore e assim a árvore vai ficando bonita. É lógico que essa é uma sugestão para você, essa árvore de TNT, mas se você tiver condição de fazer uma árvore mais bonita, uma árvore de verdade, fique à vontade, você vai enfeitar a sua sala, vai participar de um projeto de solidariedade da Igreja Adventista e também vai trazer uma motivação aí para os seus adolescentes.